Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto de investigação das terças-feiras, o projeto Suma Teológica. A gente está agora na primeira parte, na segunda questão do terceiro artigo, se Deus é. A gente está vendo as 5 vias da essência de Deus, que Deus é. A gente está agora na segunda via, que é sobre a causa eficiente. É importante destacar que a segunda via da causa eficiente, ela tem uma grande proximidade com a primeira via. A gente vai ver aqui que os argumentos são muito parecidos, são muito semelhantes, de algum modo. A gente já tratou isso, principalmente se você for ver a segunda parte da primeira via no outro vídeo. Eu recomendo que, para quem não viu esse vídeo da segunda parte da primeira via, que retome lá, que dê uma olhada nesse vídeo, né? E de algum modo esse vídeo ele trata de modo bem mais detalhado, foi um vídeo até um pouco mais longo, porque de algum modo a gente aproveitou e já tratou especialmente também alguns pontos que a gente vai tratar aqui na segunda via. Então a segunda via, provavelmente esse vídeo vai ser mais curto, porque eu não vou retomar todos os argumentos que a gente viu naquela parte. Eu vou principalmente aqui retomar, nesse sentido eu vou, além daquela mesma metodologia que a gente fez, eu vou ler aqui a Suma Teológica, depois eu vou na Suma contra os Gentios, e depois eu volto para cá para ficar mais claro algumas posições. Vamos para o texto aqui da Suma Teológica. Ele fala assim, São Tomás fala assim: a segunda via parte da razão de causa eficiente. Encontramos nas realidades sensíveis a existência de uma ordem entre as causas eficientes, mas não se encontra nem é possível algo que seja a causa eficiente de si próprio, porque desse modo seria anterior a si próprio, o que é impossível. Ora, tampouco é possível entre as causas eficientes continuar até o infinito, porque entre todas as causas eficientes ordenadas, a primeira é a causa das intermediárias, e as intermediárias são a causa da última, sejam elas numerosas ou apenas uma. Por outro lado, supressa a causa, suprime-se também o efeito. Portanto, se não existisse a primeira entre as causas eficientes, não haveria a última nem a intermediária. Mas se tivéssemos de continuar até o infinito na série das causas eficientes, não haveria causa primeira. Assim sendo, não haveria efeito último nem causa eficiente intermediária, o que é evidentemente falso. Logo, é necessário afirmar uma causa eficiente primeira, a que todos chamam Deus. Então, após a gente ter visto a posição da Suma Teológica, a gente vai para a Suma contra os Gentios. Repara que na Suma contra os Gentios, a parte que ele fala sobre a causa eficiente diretamente, ela é bem curta. De algum modo, o próprio Tomás podia ter tratado de modo quase que, não digo exaustivo, mas um certo detalhamento sobre a questão do movimento, sobre a via do movimento, para demonstrar que Deus é. Quando ele chega na causa eficiente, de algum modo ele trata de um modo bem mais breve, porque ele já tinha desenvolvido essas posições indiretamente, vamos dizer assim, da causa eficiente, quando ele trata do movimento, né? Então aqui a gente vai ver, vai seguir esse itinerário de Tomás. Vamos diretamente ao texto, e essa parte aqui é toda a parte que ele trata diretamente sobre a causa eficiente. Então fala assim: segue ainda o filósofo uma outra via para provar que não se pode proceder indefinidamente nas causas eficientes, mas que se deve chegar a uma causa primeira, que é Deus. Trata-se da seguinte via: em todas as causas eficientes ordenadas, o primeiro é causa do intermediário, o intermediário é causa do último, quer haja só um ou muitos intermediários. Ora, removida a causa, removido também será aquilo de que ela é causa. Logo, removido o primeiro, o intermediário não poderia mais ser causa. Procedendo-se, porém, indefinidamente em causas eficientes, nenhuma delas será a primeira. Logo, todas as outras seriam removidas, visto serem intermediárias. Mas isso é evidentemente falso. Portanto, necessário é afirmar-se que há uma causa primeira eficiente, que é Deus. É muito semelhante ao que a gente viu na primeira via, só que a diferença é que ele está fazendo um enfoque na causa eficiente, não no movimento. Obviamente, quando você considera a própria noção de movimento, na própria noção de causa eficiente, existe uma relação, porque a causa eficiente, quando ela atua, ela realiza o movimento nesse sentido. E o movimento depende de uma causa eficiente para atualizar. Por isso que Tomás, ao considerar isso, ele considera a causa eficiente depois, após ter considerado isso, tanto na Suma contra os Gentios, contra a Suma Teológica, coloca a causa eficiente como a segunda via, mas ele já considerou quase que, não digo exaustivamente, mas de modo detalhado, a noção do movimento. Então, considerar a causa eficiente é como se ele está dizendo: olha, consideramos a noção do movimento, que de algum modo
tem uma relação diretamente com a causa eficiente e com ela podemos demonstrar que Deus é, mas também é através da causa eficiente, quando nós damos um outro enfoque para um aspecto do movimento, que é aquele que causa, aquele que gera o movimento, como a gente viu na primeira parte da segunda via, nós também podemos demonstrar que Deus é. Obviamente que são aspectos que se complementam, são aspectos que têm uma profunda relação entre eles. Nesse sentido, a primeira via e a segunda via são as mais próximas. Toda a base para você fundamentar a noção do movimento, e a partir da noção do movimento você chega a Deus, ela também pode ser utilizada, só que de um modo distinto, adaptado à causa eficiente, para a partir da causa eficiente se chegar à essência de um motor necessário, que é justamente enquanto causa eficiente, para se realizar toda essa cadeia, digamos assim, ainda mais se houver mais de um intermediário, para que se realize o movimento da causa última, né? Então isso que é importante, justamente essa fundamentação clara da noção do movimento, e é por isso que ele até coloca como a primeira via, que no certo sentido ela é a via base, né, para se compreender até as outras vias, mas principalmente a questão da via da causa eficiente, por isso que eu até trabalhei mais naquele vídeo. Então é importante, se você quiser se aprofundar mais nesse aspecto, para a gente não retomar os mesmos textos, explicar as mesmas coisas, então eu convido você que dê uma olhada, né, retome esse aspecto para que entender melhor o que a gente viu aqui nesse aspecto, né, sobre a questão da causa eficiente, né. São os mesmos argumentos, a mesma fundamentação, só que focado para o aspecto da causa eficiente. O que eu vou fazer para manter a metodologia, né, de começar pela Suma Teológica, ir aqui na Suma contra os Gentios e voltar para a Suma Teológica, a gente vai voltar justamente para o texto. Eu acredito até, como a gente já viu toda a fundamentação no primeiro vídeo com relação ao movimento, voltando aqui, né, até a primeira leitura que a gente já viu nesse próprio vídeo, acho que algumas partes aqui estão até mais simples, ou pelo menos estão um pouco menos difíceis de entender, vamos dizer assim. Então eu vou voltar novamente para o texto da Suma Teológica. Ele fala assim: a segunda via parte da razão de causa eficiente. Encontramos nas realidades sensíveis a existência de uma ordem entre as causas eficientes. Mas não se encontra nem é possível algo que seja a causa eficiente de si próprio, porque desse modo seria anterior a si próprio, o que é impossível. Então, nesse sentido, não existe uma causa eficiente de si próprio. Ora, tampouco é possível entre as causas eficientes continuar a ter um infinito, porque entre todas as causas eficientes ordenadas, a primeira é a causa das intermediárias e as intermediárias são a causa da última, sejam elas numerosas ou apenas uma. Quer dizer, dependente da quantidade das causas intermediárias. Por outro lado, supressa a causa, suprime-se também o efeito. E se você tem um efeito, é necessário que haja uma causa que realize, que atue para que esse efeito exista, né? Só que se você suprime, se você tira essa causa que realiza aquele efeito não pode decorrer dessa causa mais, né? Portanto, se não existisse a primeira entre as causas eficientes, não haveria a última nem intermediária, né? Mas se tivéssemos de continuar até o infinito na série das causas eficientes, não haveria causa primeira, assim sendo, não haveria efeito último, nem causa eficiente intermediária, o que é evidentemente falso. Logo é necessário afirmar uma causa eficiente primeira que todos chamam Deus. E aqui a gente viu a impossibilidade de uma sequência infinita de causas eficientes, né, que é necessário chegar ao primeiro movente, que é Deus. De algum modo a gente viu parte desses argumentos, também alguma fundamentação da impossibilidade de uma sequência de moventes e movidos, quando a gente considerou isso. No vídeo sobre a primeira via, né, na segunda parte, de algum modo a gente está tomando esse aspecto como base, por isso a gente se deteve mais naquele vídeo. E é isso, então depois a gente vai considerar as três próximas vias. As três próximas vias já têm outros aspectos, né, sobre a questão da necessidade, da possibilidade, dos graus de perfeição das coisas, os graus das coisas, né, e também sobre a finalidade do governo de Deus sobre o mundo, né. São aspectos distintos do que a gente viu aqui. A gente percebe que a primeira e a segunda via têm uma relação muito próxima entre si, né, até parte da fundamentação de algum modo é bem próxima, se assemelham bem. Depois, nos próximos vídeos, a gente vai ver de modo mais detalhado, mantendo a nossa metodologia. Na primeira parte, a gente vai trabalhar na noção, e depois, na segunda parte da via, a gente vai trabalhar propriamente de que maneira essa via, a partir dessa noção, é possível chegar, demonstrar que Deus é, né? Então é isso, se vocês estão gostando dos vídeos, né, curta os vídeos, né, propaga os vídeos, se inscreva no canal se você não tiver inscrito, e até o próximo vídeo. Até mais.